Maravilha. Paz, Senhor, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bom, Amém. Gê. Glória a Deus. Estamos aqui com um novo quadro com o nome de Rápido e Objetivo. Nosso propósito é que as perguntas chegam até nós, né? E respondemos com poucas palavras, mas com objetivo. Amém? Com o nosso grupo de jovens ali da central e das congregação, manancial ali. E você também, que você que tiver a sua pergunta, pode nos mandar que assim que possível, quando chegar na sua pergunta, iremos responder também. Que sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito Glória a bom. Deus. O nosso objetivo, Gê, nesse quadro é trazer uma resposta de forma simples, rápida, mas que possa edificar Amém. a vida dos nossos jovens e de todos os nossos irmãos. Que, aliás, se quiser mandar sua pergunta, aproveita os comentários aí no YouTube da nossa igreja e já manda para nós a sua pergunta e, na medida do possível, nós vamos responder. Temos já uma pergunta, Gê? Temos sim. Manda lá. Vamos iniciar aqui com o primeiro episódio. Essa pergunta aqui foi feita pela Sara. Deus abençoe, Sara. Aqui iremos iniciar com a sua pergunta, amém? A pergunta da Sara, Ronaldo, é o seguinte. Eu acho que a dúvida dela é a dúvida de muitos. Sempre é assim, né? Sempre assim. Então, se você tinha essa dúvida, a partir desse vídeo, você não vai ter mais, amém? A pergunta da Sara é assim. Como eu chego para um amigo e falo de Jesus para ele de uma forma que ele se sinta desconfortável? Não se sinta. Não se sinta desconfortável, exatamente. Não se sinta desconfortável. E como inserir Jesus numa conversa com pessoas não crentes? Uma pergunta evangelística, né? Realmente. Essa questão que a Sara levanta é muito interessante, Gê, porque às vezes tem pessoas que têm desejo de falar do amor de Deus para as pessoas, mas não sabem como começar. Não sabe nem como abordar a pessoa, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa assim não muito comum, que deveria ser comum, Realmente. mas acaba não sendo, e quando a gente pensa em fazer, a gente fica nervoso, né? Começa a tremer, suar, fica sem jeito, com vergonha. Mas é importante a gente passar algumas dicas aqui, eu acho que vai te ajudar. Primeira dica, primeiro passo para fazer, a se tomar, é orar. Sim. A oração vem em primeiro lugar. Não podemos pensar em fazer um evangelismo, em evangelizar uma pessoa, seja na escola, seja na família, seja na cidade, no ônibus, na fila do banco, em qualquer lugar. Não podemos pensar em falar do amor de Deus sem antes passar um momento com Deus. Sim. A oração, a comunhão com Deus é fundamental. Quando nós vemos Jesus, seu ministério na terra, você vê que era muito comum Jesus sair do meio da multidão, Gesiel, e fazer o quê? Se retirar para a montanha para orar sós. Ele ia buscar do Pai, né, mais força, mais revestimento, preparação para poder encarar a multidão. Sim. Né, e evangelizar aquela multidão. Então nós devemos sim orar para Deus pedindo sabedoria, e isso implica em conhecer a Deus, né? Nós precisamos, porque nós vamos falar de Deus, apresentar Deus a uma pessoa. Sem conhecer Deus fica complicado, né? Precisamos ter um conhecimento de Deus, uma experiência com Deus. E depois também, Gê, ver uma ocasião para essa conversa evangelística. Arrumar uma ocasião, né? Prestar atenção e ver que às vezes a gente está no lugar certo, né? Mas perdendo tempo. Quantas oportunidades já surgiram e a gente não aproveitou? Oportunidade. E Deus sempre tem o seu jeito de trabalhar. Ele vai te dar oportunidade para você chegar a abordar aquela pessoa, né? Exatamente. Também não é em qualquer lugar. Eu acredito assim que talvez ali você quer falar de Deus para uma pessoa, mas talvez ali tenha outras pessoas que, se você falar de Deus ali, ela vai zombar, né? Sim. Vai zombar. Então não é o momento. Então sempre Deus vai preparar a hora, o lugar
o momento certo. E você tocou nesse ponto interessante. Deus guia, Sim, Deus dirige, dá direção. Deus toca no coração do crente a hora certa de falar, o momento certo. A segunda dica, Gesiel, seria ser exemplo. Isso é fundamental. Seja exemplo para você poder falar de Deus. Hoje, o que diz em Mateus 5,14? 5,14 diz: Vós sois a luz do mundo. Luz. Luz. Nós somos luz. Devemos ser luz. Né? Por quê? Porque o mundo está de olho em nós. O mundo vê em nós o brilho de Deus na nossa vida. Realmente. Como é, Gê, que o mundo vai ver o brilho na vida de um crente, né, se esse crente vive desmantelado de qualquer forma? Né? Aí fica difícil. Isso é. E esses dias eu ouvi, não lembro a pessoa, mas a pessoa me disse que, acredito que você já tenha ouvido também, mas foi a primeira vez, que o mundo ele não lê a Bíblia, né? Mas ele lê o testemunho da pessoa, né? Exatamente. Do cristão. Nós somos uma Bíblia para muita gente. Exatamente. Isso é muito importante. A terceira dica é crie situações. Como criar situação? Eu lembro hoje do exemplo de Jesus chegando ali no poço de Jacó e ao meio-dia e evangelizando a mulher samaritana. Você vê que quando a mulher chega para buscar água, Jesus cria uma situação de conversa para poder evangelizar a mulher. Ele começa a fazer o quê? Primeira coisa que ele fala para ela: dai-me de beber. Dai-me de beber. Ele pede água para a mulher, ele está com sede. Quer dizer, ele está começando se um aproximar, diálogo. né? Exato. Se aproximar. E nós podemos fazer isso aí. Estratégia, né? Estratégia. Nós podemos fazer isso aí perguntando as horas, falando Realmente. do clima, enfim, puxando um assunto, falando da prova, né? E com isso entrar com o evangelho na medida que a oportunidade surge. Então é muito importante também, Gê, prestar atenção no estilo de vida da pessoa, se puder, a situação que a pessoa está vivendo, prestar um pouco atenção na vida das pessoas, não para criticar, mas para encontrar uma brecha para poder entrar com o evangelho. Né? Isso é muito importante, apresentar o remédio para o doente, vendo a situação, né, a sua fragilidade, a sua carência de Deus. Isso é muito importante. E a quarta dica que eu quero deixar, a quarta e última dica, é fale com alegria. Tenha bom humor. Porque tem muito crente que às vezes é chato, né, gente? Aquela cara carrancuda, fechada, né? Aquele jeito chato de se expressar. Como é que as pessoas vão se aproximar? A pessoa se afasta, né? Ao invés de aproximar, se afasta. Repele, né? Sim. Então seja bem-humorado, seja alegre, seja feliz. Não é? Eu fico imaginando quando Jesus disse para a mulher, lá no capítulo 4 de João, versículo 14, quando ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Você acha que Jesus falou isso aí com cara fechado? Jamais. Jesus falou isso aí com toda alegria, com toda disposição, certamente, né? E a última observação para você não esquecer. Lembre-se, mesmo você orando, mesmo você sendo exemplo, sendo luz, mesmo você observando as situações, mesmo você falando com toda alegria, né, com todo bom humor, lembre-se que não é você, não sou eu que vamos convencer o pecador. Quem convence o pecador, Gesiel? É o Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Então pregue, fale de Deus, faça a sua parte e deixe que Deus vai conduzir daí para frente. Amém. Lembrando-se que não perca as oportunidades da vida. Quando você vê que a oportunidade chegou, vai lá e lança Jesus nessa pessoa. Deus abençoe, é isso Amém. mesmo. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo.